Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Que gratidão imensa estarmos iniciando a semana com a oportunidade de estudarmos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. Por essa oportunidade de unirmos as nossas energias, as nossas vibrações em prol do nosso crescimento espiritual, em prol do, da ligação, né, energética com aqueles que nos rodeiam, através de uma positividade, de uma amorosidade, através desses ensinamentos. Então, que nós possamos ter aqui um momento de muita luz, de muita paz, de muito aprendizado, e que nós possamos doar o que há de melhor em nós para que essas energias sejam transmutadas em medicamentos e encaminhadas para os amigos espirituais. Que possamos também estarmos abertos para receber da espiritualidade amiga desse espaço tudo o que for necessário para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, mental e espiritual. Que nós possamos, nesse momento, rogar a Jesus, o nosso Mestre, o nosso divino amigo, que possa abençoar a todos nós aqui, reunidos em seu nome, abençoar os nossos lares, os nossos locais de estudo, de trabalho, e que assim possamos, ao final deste estudo e oração, nós estarmos nos sentindo mais fortalecidos, equilibrados, em paz e uma proximidade maior com o nosso Mestre Jesus. Vamos dar início ao nosso estudo e oração. Hoje, a lição é deste livro, só um minutinho, deixa eu ver aqui, aí, estou fazendo o contrário na câmera, né? Hoje, a nossa lição é baseada neste livro de nome Abrigo, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E nós temos aqui o capítulo cujo título é Jesus e Paciência. E eu vou ler para nós. Recordemos a paciência do Cristo para exercer no próprio caminho a compreensão e a serenidade. Retornando depois do túmulo aos companheiros assustadiços, não perde tempo com qualquer observação aflitiva ou desnecessária. Não rememora os sucessos amargos que lhe precederam a flagelação do madeiro. Não se reporta a leviandade do discípulo invigilante que o entregara à prisão, osculando-lhe a face. Não comenta as vacilações de Pedro na extrema hora. Não solicita os nomes de quantos acordaram em Judas a febre da cobiça e a fome do poder. Não faz qualquer alusão aos beneficiários sem memória que lhe desconheceram o apostolado ante a hora da cruz. Não recorda os impropérios que lhe foram atirados em rosto. Não se refere aos caluniadores que lhe escarneceram o amor e o sacrifício. Não reclama reconsiderações da justiça. Não busca identificar quem lhe impusera às mãos uma cana à guisa de cetro. Não se lembra da turba que lhe ofertara vinagre à boca sedenta e pancadas à fronte que os espinhos dilaceravam. Ressurgindo da sombra, afirma apenas valoroso e sem mágoa: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. E Jesus prosseguiu trabalhando. Esse foi o gesto do Cristo de Deus que transitou na terra, sem dívidas e sem máculas.
Relembremos o próprio dever à frente das pedradas que nos firam a rota, a fim de que a paciência nos ensine a esperar a passagem das horas, porquanto cada dia nos traz a cada um diferentes lições. Essa lição, então, linda, né? Foi escolhida para a noite de hoje, chamado Jesus e a Paciência, né? Então, primeiro, para a gente entender, vamos pensar um pouquinho, né? Se a gente for olhar no dicionário o que significa paciência, tá lá. A paciência é não perder a calma, né? Tudo bem. Então, tem até algumas pessoas que fazem um trocadilho, paciência, ciência da paz, né? Uma sabedoria que nos coloca no estado de paz. Então, nós estamos aqui pensando, o que é estar em paz? Porque não existe paz sem um equilíbrio, principalmente o equilíbrio emocional de quem vivencia uma situação difícil. Então, a paciência, ela também nos remete a um autocontrole emocional. A pessoa que é tremendamente impulsiva, impaciente, né? Essa pessoa muitas vezes não está se controlando emocionalmente. Fala sem pensar, age sem pensar, e nós sabemos que isso inúmeras vezes traz consequências muito complicadas. Um nível social, um nível espiritual, familiar, no trabalho, né? Então, uma pessoa que agride aquele que está fazendo uma cobrança no trabalho, essa pessoa perde as estribeiras. E aí, como é que fica isso? Uma, duas, três vezes. Ah, é o jeito de ser. Não. É um jeito de ser acomodado, porque nenhum de nós pode justificar sermos impacientes com somos assim e tá tudo bem. Não. Eu brinco que aí nós temos o complexo de Gabriela, né? Aquela música da novela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Não, nós não somos impacientes, nós estamos impacientes. E faz parte do nosso processo aprendermos a sermos pacientes. Por quê? Porque a paciência ela está atrelada ao nosso equilíbrio emocional, né? Quando a gente percebe que no dicionário de português, paciente é quem não perde a calma, na Bíblia tem um sentido muito interessante. Sempre que se fala de paciência, vem também aquela noção: em tudo Deus tem o melhor para a sua vida. Então, na Bíblia, paciência tem muito a ver com uma espera com fé, né? Em uma confiança, em saber que as mudanças virão de acordo com uma confiança, uma fé, né? Bom, então, gente, como que é a nossa vida hoje, né? A minha de vocês. Nós acordamos e mesmo as pessoas aposentadas acordam já com coisa para fazer. O dia, as horas nos engolem e quando a gente vê, já é noite. E quando a gente vê, nós já estamos no dia 17 de junho. Já está chegando meu aniversário. Então, o que que acontece? O tempo, ele não está passando, ele está correndo. Por quê? Porque nós colocamos na nossa vida inúmeras demandas. E a sociedade atual hoje tem demandas que antes não tinham, né? Então, quando a gente lembra daquela cena, né,
nas novelas de época, que depois do almoço, após uma cesta, as mulheres bordavam na sala, né? Ou faziam a lida da casa e depois davam um descanso. Hoje não. Hoje a nossa vida está atolada de objetivos, de deveres, de coisas que nos colocam, né? Muitas vezes a nossa vida era uma vida rural no passado. E hoje essa vida urbana, né, que você tem que seguir um horário, um cronograma, tudo baseado no relógio. Quem tem filho, quantos e quantos anos nós passamos levando e buscando o menino em escola, enfrentando o trânsito, indo para o trabalho, enfrentando questões, problemas, para fazer um pé de meia, para construir um patrimônio, para ter uma casa, para poder, né, viajar, para poder usufruir disso. E como que a gente continua depois de aposentados, os filhos casados e a gente sem parar um minuto, né? Isso acontece comigo, eu não sei se acontece com vocês, né? Mas o mundo hoje uma tem um ritmo acelerado. E a doença da ansiedade pega a todos nós, sem que a gente perceba, né? Então, às vezes, você está dirigindo e o copiloto do lado, que pode ser um filho, um marido, fala: vai, pode ir. Não, para aqui, vira aqui, pode virar aqui, vira aqui. E aí você vai ficando, né, naquela ansiedade, tentando responder uma expectativa do outro que muitas vezes não é a sua expectativa. Então, o que eu tenho feito? Eu estou dirigindo, o outro começa a me apavorar, eu falo: olha, calma, que eu estou dirigindo, eu não vou correr. Não, mas pode passar, eu te falei que você pode passar, que não vem carro. Não, não é assim. Eu tenho que ver se vem carro ou não. Porque a minha percepção, eu que sei o arranque do carro e tudo mais, né? E às vezes a gente percebe que em tudo falta paciência. Se uma pessoa está devagar, a gente reclama. Se a pessoa está correndo demais, nos ultrapassando, a gente reclama, né? Se temos muito serviço, a gente reclama. Se tem pouco dinheiro, a gente reclama. Então, assim, nós estamos nos tornando muito reclamões, porque não estamos fazendo da nossa rotina um momento para agradecermos, um momento para entrarmos em contato com a nossa consciência e agradecermos tudo de maravilhoso que possa estar acontecendo nas nossas vidas, né? Então, quando eu chego e deixo um filho na porta da escola, ao invés de agradecer, eu vejo o menino pegando o celular, respondendo para colocar dentro da mochila para andar. Anda, menino, desce logo que eu estou atrasada para o trabalho, não enrola não, vamos lá, vamos lá. E assim a gente vai ensinando os outros também a viverem sob um clima de impaciência, de ansiedade, né? De quero tudo para ontem, e nós também estamos nesse mesmo ritmo. O que acontece? A sociedade fica doente. Nós estamos vivenciando uma sociedade doente que tudo era para ontem. Tudo tem que ser mais rápido, né? Então você chega ali, o que você faz na maioria das vezes? Não, vamos no self-service que lá a comida já está prontinha, tal, a gente almoça logo e volta, né? Então tudo a gente compara dessa forma. E eu fico pensando, na minha infância a gente não tinha máquina de lavar roupa, lavava roupa à mão, né? E assim, às vezes tinha a lavadeira que ia na nossa casa buscar a trouxa de roupa, voltar a lavar. Outras vezes a gente tinha que lavar mesmo, se a lavadeira não ia. E assim, e a gente tinha tempo de brincar, brincávamos todos os dias. Tínhamos tempo de ir para a rua, tinha uma segurança maior, né? Então, o que a gente está fazendo da nossa rotina? Nós estamos esquecendo de observar como está a nossa paciência, né? E aí, nós precisamos de saber que
esses desgastes diários e contínuos, ele nos leva a estados neuróticos ou a estados depressivos. Neuróticos com uma ansiedade, que a gente sempre exige mais e mais e mais, ou um estado depressivo onde a gente tem a sensação que a gente não está fazendo nada e conquistando nada e que a gente está mais devagar que o mundo, né? Então, a paciência, ela precisa ser cultivada. Ela é uma virtude, ela precisa de ser cultivada. Para ela ser cultivada, nós precisamos entrar em contato com situações que mexem conosco e nós precisamos de saber lidar com essas situações para a gente não cair numa armadilha. Para que nós possamos pensar, ufa, dessa vez eu fui mais paciente. Nossa, ainda bem que na hora me baixou uma calma, eu nem respondi aquela vendedora. Eu só falei, não, muito obrigada, né? Então a gente percebe que a nossa vida, com atropelo no trânsito, agitação geral, competições, né, desenfreadas no trabalho, nas escolas, entre as pessoas, entre os grupos de amigos, né? As frustrações constantes daquilo que eu almejo, daquilo que eu consigo, tendo uma diferença aí, né? Isso tudo leva a a um, a um encurtamento das horas que nós temos para viver. Então, hoje a gente percebe um desrespeito a espaço individual. Então, às vezes a gente está ali, né? E uma pessoa, por exemplo, num apartamento, e uma pessoa sabe que não pode fumar em lugares fechados e a pessoa fuma ali, o cigarro vai todos os dias para sua janela, né? Então a pessoa está se esquecendo da regra daquele local, de como as coisas acontecem, né? Então nós temos espaços individuais e espaços públicos. Espaços individuais, espaços onde a sociedade ali troca as ideias e tudo mais. Por isso tem as regras sociais. E às vezes a provocação com a ignorância desses espaços, de não se respeitar esses espaços, é tão grande que aí a gente se desequilibra quando a gente se sente invadido, né? Então nós temos o trânsito, a agitação, competição, desrespeito, nós temos essas horas que ficam mais devagar, né? E aí, juntando com tudo isso, limitações financeiras, porque hoje, né, não é fácil a gente manter algum padrão de qualidade de vida, não é fácil, então precisa de muito trabalho, precisa de muita dedicação, né? Somando isso, as nossas frustrações com todos os outros fatores, os nossos relacionamentos, tantas vezes que também, né, acabam, e também esses conflitos emocionais que nós temos, né? Eu sigo a minha razão, a minha emoção, como é melhor para poder educar um filho, e por aí vai, né? Então, esse mundo moderno, né, ele nos levam a alguns desequilíbrios que a nossa paciência pode evitar. Então, cultivar a paciência é algo que vai contribuir para o meu equilíbrio emocional, para uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu começo a perceber que se eu exercito a paciência em pequenas circunstâncias que eu vou dando conta de ter um domínio, então, se eu começo a não me agastar, não me irritar com coisinhas pequenininhas e bobas, então isso vai me fortalecendo.
E quando eu tenho inúmeras coisas pequenininhas que eu sei lidar bem com paciência, aí, quando chegar o momento de uma coisa maior, eu estarei mais estruturada e mais preparada para enfrentamento de coisas maiores, né? Então, hoje, um grande desafio é a convivência com as criaturas humanas. Sempre foi, mas hoje a gente tem consciência disso. Como é difícil a gente lidar com diferentes. Como é difícil, às vezes, dentro do nosso próprio lar, a gente pensar totalmente diferente, às vezes, do nosso parceiro, às vezes dos nossos filhos, às vezes da pessoa que está trabalhando para você, né? Então, isso exerce uma paciência da compreensão de que o outro não é você, né? E o processo evolutivo, você precisa compreender onde que essa pessoa está no processo evolutivo, né? E o seu estado emocional. Então, se eu tenho um filho que eu percebo que no processo evolutivo ele ainda tem mais coisas para aprender e que educá-lo exige muito de mim, eu preciso deixar de me agastar exigindo respostas dele que ele não tem condições de me dar, entendeu? Então, a mesma coisa de eu ter uma pessoa que trabalha para mim, analfabeta, e eu ficar agastada porque a pessoa não vai conseguir ler uma receita que eu mandei, né? Porque às vezes a gente começa com exigências do outro também, que eu estou exigindo do outro algo que o outro não vai dar conta de corresponder. Entende? Bom, então aí o que que precisa, né? Nós precisamos ter serenidade para enxergar o outro e não exigir tanto do outro quanto a gente exige. Eu não sei quem que é o motorista que está no carro que me fechou. Eu não sei se é uma pessoa que está com problema de visão, se é uma pessoa irresponsável, se é uma pessoa que está com raiva, eu não sei. Então, como é que eu vou me desgastar com alguém que eu não conheço, né? Então, quando acontecer isso, ao invés de xingar, a gente precisa falar, graças a Deus, ele me fechou e a gente não bateu, né? A gente precisa de tentar mudar um pouquinho para a gente não se sentir sempre ofendido, sempre desafiado pelo outro, né? Porque nós precisamos de converter esse desgaste, essa raiva, essa impaciência, a censura, a queixa, com todos aqueles que eu convivo, em fraternidade, em amor ao próximo. Eu não sou ninguém que tenha a capacidade de mudar o outro para pensar igual a mim. O outro vai mudar se ele estiver preparado, se ele desejar, se tiver as oportunidades certas, senão não muda, gente. Quem tem mais de um filho sabe disso, né? A gente cria os filhos iguais e cada um tem a sua personalidade, cada um segue seu caminho. Com alguns a gente tem mais afinidade, com outros menos, e assim é o normal da vida, né? Agora, olha que interessante, Joana de Ângeles fala uma frase maravilhosa. A convivência com as criaturas é o grande desafio da evolução, porque resulta, de um lado, da situação moral deles e do outro, do seu estado emocional. Se você estiver desequilibrado, você não vai conseguir entender que o processo evolutivo, a situação moral do outro é diferente, você vai se desgastar, né? Então, tem coisas que nós não podemos mudar. O meu estado emocional é importante, por quê? Porque o controle da raiva, da frustração, da impaciência, da agonia, vai depender de mim. Se eu tiver um controle emocional bom, se eu tiver um estado equilibrado emocionalmente, eu vou conseguir lidar com as diferenças melhor, da melhor forma. Isso não é ser bobo e deixar fazer com que o outro te pise. Não.
é não tentar mudar o outro e não tentar se culpar se você não ganhar numa situação onde o outro está errado. Porque às vezes o outro vai embora e você não vai ganhar aquela situação. Porque o outro não tem dimensão do erro, né? Aqui, Joana de Ângeles continua. O amor ao próximo, no entanto, só é legítimo quando não se desgasta e nem se converte em motivo de censura, queixa em relação às pessoas que convivem, né? Às vezes eu me queixo da limitação moral do outro, ou da limitação emocional, da limitação da inteligência do outro, né? E aí, quando eu me disponho a amar o outro, eu preciso de primeiro compreender em que estágio que esse outro se encontra, para que eu possa chegar e ter um diálogo, que eu possa acessar aquela relação, aí eu consigo ajudar o outro. Eu sempre, na minha juventude, eu dei muitas aulas particulares. E aí, o que eu fazia? Eu perguntava quais as matérias que estavam sendo estudadas, olhava o livro e fazia uma questão de cada subitem da matéria para ver como que o aluno estava, onde que ele estava melhor, onde que ele não estava, para que eu não pudesse exigir dele coisa que ele não iria dar conta. Então, quem não entende número positivo e negativo não vai conseguir fazer expressão numérica, né? Então, eu preciso primeiro que esse conceito de número positivo e negativo seja aprendido, né? Bom, então a gente precisa de aprender a ter paciência nas mínimas coisas. E eu tenho meu kit paciência. Por exemplo, chegamos no médico, marcado para 8h30, 10 horas você não foi atendido. Aí você fica, eu não posso ir embora porque ele foi indicado. O que será que aconteceu? Pode ser que o médico esteja numa cirurgia, pode ser que ele chegou atrasado mesmo. Mas eu vou ter que esperar. Então, meu kit paciência para sala de espera de médico, eu levo o meu bordado ponto cruz, eu levo o meu celular com série baixada, né? Sempre com fone de ouvido, porque quer coisa pior do que alguém estar ouvindo vídeo na sala do médico sem fone? Pois é. Aí a minha paciência vai para o brejo. E é isso que eu preciso de aprender. Então, eu levo o meu fone, porque aí o outro sem fone não me incomoda. E eu levo diferentes atividades para fazer. O livro, bordado, o celular, e aí eu vou me divertir. Né? Às vezes eu levanto, dou uma caminhadinha e tal. Pois aí, o que eu me preocupo? De não ficar numa vibração muito ruim, porque senão a consulta azeda. Se a gente chega lá dentro do consultório azedo, não dá conta. Então, eu percebi que eu preciso de fazer metas bem claras, bem definidas para mim. E uma dessas metas é me propor a ser mais paciente. Mas isso hoje, eu me proponho todos os dias ser mais paciente. No início, algumas pessoas te chamam de bobo, mas depois você percebe que bobo é quem não é paciente, porque tem muita confusão na vida que pode ser evitado com um pouquinho mais de paciência e de educação, né? Então, eu falo sempre para mim mesmo, eu estou mais paciente agora. Tem dia que eu me surpreendo, eu falo, nossa, se isso fosse 5 anos atrás, eu teria pelado, e hoje estou tranquila, né? Então, é importante duas coisas, a gente falar para a gente mesmo. Primeiro, eu estou mais paciente agora. E a gente vai construindo essa paciência. Não vou deixar que isso ou aquilo me abale com facilidade. Então, se você vai fazer uma visita e sabe que tem alguém que vai te provocar, você já se prepare antes. A gente pode se preparar para enfrentar algumas situações com paciência, né? Se fulano vier falar desse tal assunto, não vai me abalar, mas eu não vou levar para frente, mas eu não vou ficar assim, educada por fora, explodindo por dentro. Não, eu simplesmente vou
ignorar realmente, né? Então, nós precisamos, naquele momento de estarmos sendo provocados, falarmos para nós: não vou deixar que isso me tire do sério. Vou pensar numa rosa branca, vou levantar, vou beber água, vou pedir licença, vou no banheiro, mas eu vou cortar esse ciclo da impaciência e da raiva, né? Então, cada um desenvolve o seu método, cada um sabe como lidar com essa aprendizagem de ser mais paciente, né? Agora, quando a gente volta aqui para o livro, né, Abrigo, e que a gente vê essa lição aqui de Jesus e a paciência, nós percebemos o seguinte, que Jesus, ele estava de uma forma assim tão... só um minutinho, achei aqui. Ele estava de uma forma tão assim completa e plena de equilíbrio emocional, de luz espiritual, de estar assim muito empenhado em cumprir o seu objetivo de nos ensinar a amar. E ele teve sucesso total na sua missão. Então, olha aqui, a paciência do Cristo que Emmanuel fala no seu caminho, né? Ele, primeiro, quando ele retoma, depois do túmulo que ele aparece para os apóstolos, né? Ele não jogou na cara de nenhum deles nada de errado, porque todos erraram. Mas ele não perdeu tempo com isso. O que ele fez? Ele conversou com todos e aí ele ensinou, instruiu e ficou aqui durante vários dias auxiliando os seus discípulos, os seus apóstolos, os seus seguidores, para que a boa nova, o cristianismo, fosse divulgado para todos os cantos da terra. Então, Jesus não reclamou dos momentos que antecederam o madeiro, ele não julgou Judas para os seus amigos que o beijou na face, ele não comentou sobre Pedro ter negado ele 3 vezes, ele não falou da turma, né, dos próprios romanos e das pessoas que levaram Judas a acreditar que ele teria poder, né? E ele não fez nada, não falou nada. Eu tirei a cegueira de fulano, eu já fiz isso para Beltrano, eu consegui aquilo, aquilo outro. Nada disso Jesus fez, né? Ele simplesmente ficou em paz, com a sensação do dever cumprido. E essas pessoas que ele curou e que ele ajudou foram aquelas pessoas que o colocaram na cruz depois, né? Muitos deles. Então, Jesus não comentou com os amigos e nunca mais falou dos impropérios, das palavrões, das humilhações que falavam para aquele homem quase nu. Ele não falou daqueles que caluniaram ele, nem daqueles que colocou a coroa de espinhos, que batia na coroa de espinhos para ferir mais, nem daqueles que o pregaram na cruz. Então Jesus, ele simplesmente fala o seguinte: eis que estarei aqui convosco até o fim dos séculos, e continuou trabalhando. Jesus não ficou desenterrando o passado, cobrando o que fez, cobrando o que não fez, sabe? Ele compreendia o estágio evolutivo, ele compreendia a situação moral de todos aqueles que o cercavam e seguiu adiante. Então Jesus, ele que não tinha dívidas, não tinha nada, veio aqui como missão para nos ensinar a amar,
não cobrou de nós, não se queixou, não lamentou, não infernizou ninguém, nada que não fosse uma atitude amorosa, de respeito, de compreensão e de paciência com a maldade da humanidade, com a violência da humanidade, que o tratou daquela forma, né? Então, Emmanuel termina aqui dizendo: relembremos o próprio dever à frente das pedradas que nos firam a rota, a fim de que a paciência nos ensine a esperar a passagem das horas, porquanto cada dia nos traz a cada um diferentes lições. O tempo é o nosso amigo quando a gente aproveita ele bem. O tempo é um mestre que sabe as respostas, se estivermos ligados ao nosso desejo de sermos melhores, ao nosso desejo de exercitarmos a paciência, a compreensão, o amor, a bondade. Jesus foi paciente, continua sendo paciente e está conosco na nossa trajetória evolutiva e estará sempre. Porque desde que a Terra foi criada e todo o processo evolutivo da Terra, Jesus está aqui, sendo nosso governador querido. Então nós vamos nos propor a refletirmos sobre essa lição hoje e como cada um de nós vai fazer para exercitar, para conseguirmos trazer a virtude da paciência para a nossa alma, o nosso coração. E tudo depende do desejo de querer ser paciente. Tudo depende do desejo de estarmos unidos em prol da construção de um mundo melhor, em prol da nossa decisão de sermos cristãos e seguirmos o nosso farol, a nossa estrela guia, chamado Jesus. Essa é a lição da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos por estar conosco em todos os instantes da nossa evolução, desde quando fomos criados pelo Pai, até o dia de hoje e daqui com o nosso futuro. Obrigada, Jesus, pelas lições, pelos aprendizados, pelo fortalecimento. Obrigada, Jesus, pela nossa família espiritual, pela nossa família encarnada. Obrigada, Jesus, por podermos sentir que o Senhor nos abraça, nos acolhe, nos ensina sempre a aguardarmos o momento da colheita de tudo aquilo que plantamos ao longo das nossas muitas vidas. Jesus, abençoe e ampare a todos nós, seus irmãos. Abençoe os nossos lares, os nossos locais de trabalho, os nossos meios de transporte. Abençoe a nossa mente, abençoe o nosso corpo, abençoe a nossa alma sedenta de luz e de amor. E que possamos, assim, darmos continuidade à nossa jornada evolutiva, sempre lembrando que o Senhor está conosco. E por isso nós te dizemos, muito obrigado. Sê conosco hoje e sempre, Senhor. Com essa prece, nós finalizamos o nosso estudo oração dizendo que assim seja. Pois bem, amigos e amigas, essa era a lição que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Espero que a gente possa se reencontrar na quarta às 20 horas. Espero também que a nossa semana seja maravilhosa, iluminada, repleta de aprendizados, de paciência, de resiliência, de muita esperança e muito amor. Boa noite a todos.